Recentemente, lá no nosso Instagram, @criptofácil, numa das caixinhas de pergunta que a gente sempre abre, me fizeram uma pergunta que tá gerando esse vídeo aqui agora. E a pergunta foi: que criptomoeda você falaria para eu comprar hoje? Bom, vou responder isso depois da vinheta. Antes de mais nada, vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever. Se você já for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa seu like também, que isso é muito importante pra gente. Mas bem, vamos lá, vamos direto ao ponto. Que criptomoeda eu falaria para você que está chegando agora no mercado cripto, ou você que já é do mercado cripto, comprar nesse instante do criptomercado? Antes de mais nada, é importante a gente frisar, a gente ressaltar que estamos num período de bear market, tá? Ou seja, a gente está no que chamam de inverno cripto, a gente está num período de queda do mercado, a gente está num período que tende a ser mais instável, tende a ser ainda mais volátil do que o normal. Então, todo e qualquer tipo de nova exposição, especialmente de quem está chegando por agora, precisa ser muito bem pensada e muito bem calculada. Então essa minha resposta de qual criptoativo eu falaria para comprar hoje é muito baseado nesse cenário, tá? Eu estou considerando o cenário de bear market com pensamento de longo prazo, beleza? Então vamos lá. No mercado cripto, eu, Paulo Aragão, acredito que a gente tenha duas blue chips. Fazendo uma analogia com o mercado financeiro tradicional, as blue chips seriam aquelas empresas, no nosso caso seriam os projetos, as criptomoedas, que são mais sólidas, que são as mais seguras. E naturalmente, ao falar de mercado cripto, as duas blue chips, eu estou falando do Bitcoin e do Ether, o BTC e o ETH. Esses são os dois ativos que, pensando no longo prazo, eu fico mais tranquilo de me expor e de continuar me expondo. Inclusive, agora mesmo estando em período de bear market, eu tenho buscado fazer o método DCA para acumular cada vez mais fração, né, cada vez mais desses dois ativos em específico. Para quem não sabe, DCA significa Dollar Cost Averaging e é justamente fazer um preço médio em dólar. Ou seja, você ao invés de fazer um único aporte, você fraciona esse único aporte em aportes menores. Então se você tiver R$1.000 para comprar de Bitcoin, ao invés de fazer uma compra de 1.000, você faz 4 compras de 250 e coloca um intervalo de, não sei, uma semana entre cada compra. Então você vai fazendo o preço médio ao longo desse tempo e com isso você consegue aproveitar melhor justamente essa volatilidade do mercado. O período de bear market é bom para você fazer isso, porque você consegue sempre estabelecer um bom preço médio. Então, pensando no longo prazo, eu sem sombra de dúvida pensaria em BTC e em ETH. São os dois criptoativos mais confiáveis para falar compra pensando no longo prazo, sem você precisar ficar viciado em olhar a cotação, desesperado e tudo mais. Então, respondendo a pergunta que fizeram para a gente lá no Instagram, quais seriam os dois criptoativos que eu falaria para comprar? Sem sombra de dúvida, Bitcoin e Ethereum. O Ethereum, eu sempre gostei dele, mas tem uma característica nesse momento que pode fazer com que seja ainda mais interessante neste momento. Vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui a gente está numa matéria lá no Cointelegraph Brasil, falando sobre o Demerge. Para quem não sabe, Demerge vai ser a atualização que a rede do Ether vai sofrer agora na metade de setembro, entre o dia 10 e o dia 20 de setembro de 2022, em que a rede do Ethereum vai deixar de ser Proof of Work, ou seja, vai deixar de ser prova de trabalho, e vai passar a ser Proof of Stake, que é prova de participação. Essa mudança é uma mudança brusca, uma mudança grande, mas é uma mudança que eu acho que vai ser benéfica para a rede do Ether a médio e longo prazo. E o Vitalik deu uma entrevista recente, matéria aqui do dia 29 de julho, do Cointelegraph Brasil, falando que o Vitalik, para quem não sabe, é o principal desenvolvedor da rede Ethereum, né, o criador do Ether, falando que ele acredita que o Demerge, que é essa atualização, ainda não esteja precificada. E sendo sincero, eu concordo, nesse caso, com o Vitalik. Então, por isso, até nesse momento, eu continuo fazendo aportes pequenos no Bitcoin e no Ether para fazer o meu DCA, mas eu até aumentei um pouco o peso do Ether na distribuição entre o Bitcoin e o Ether. Porque eu acredito que o Demerge dando certo, né? Claro, pode dar errado, pode acontecer o caos, pode acontecer uma catástrofe, mas eu acredito que dê certo. Dando certo,
eu acho realmente que não está precificado. Ah, Paulo, mas por que que durante o período de bear market você recomenda ficar principalmente nesses dois? Não recomendo comprar uma altcoin que pode valorizar X mil%. Realmente, de fato, pode. No objetivo de especulação, fazer um day trade, um swing trade, se você ficar muito atento ao gráfico, pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Mas não é o meu caso. Não é o meu perfil de investidor, digamos assim. Eu sou mais de longo prazo. E aqui, esse site ele é bem interessante, que ele mostra a variação do preço dos ativos, né, das criptomoedas, dos criptoativos, desde a all-time high, ou seja, do maior valor histórico. Então aqui a gente vê que o Bitcoin está menos 70%, o Ether está menos 67%, mas a gente vai mudando aqui, ó, a Shiba está menos 85%, o Ethereum Classic está menos 80%, a Litecoin está menos 85%, o CRO, né, o Cronos, está menos 87%, o Bitcoin Cash está menos 96%, o Algorand menos 91%, o Flow menos 95%, Tesos menos 83%. O que eu quero dizer com isso? Esse é um momento do bear market em que os ativos tendem a cair de preço. É uma tendência. A gente está no período de bear market, a gente está no inverno cripto. E esse é um período muito específico, onde as boas notícias quase que são totalmente ignoradas. Então tem que ter muita cautela. E Bitcoin e Ether, que nem eu falei, são os que eu julgo as duas blue chips. Então é onde eu me sinto mais seguro pensando em longo prazo. Então, por esse motivo, especialmente em bear market, eu não estou falando que é só no bear market, mas especialmente em bear market, por esse motivo, eu falaria que para você começar ou para você aumentar a sua exposição, ideal seria de fato o Bitcoin e o Ethereum. Mas essa é apenas a minha opinião pessoal. Claro que vocês podem, cada um pode ter a sua, mas eu quero inclusive saber a opinião de vocês. Coloca aqui embaixo, coloca aqui nos comentários qual é o criptoativo que você recomendaria comprar nesse momento. Se alguém virasse para você e perguntasse qual criptoativo, qual criptomoeda eu tenho que comprar agora, o que você responderia? Eu quero saber sua opinião. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.